Um dos melhores filmes de super-heróis já feito, Superman, estreou nessa quinta-feira. Fala galera que assiste o canal, Luiz Nares, eu tô aqui pra comentar sobre o filme do Superman que estreou na quinta-feira. Você que é fã do personagem, fã da DC, fã do James Gunn que dirigiu esse filme, você não pode esquecer do seu like aqui embaixo, deixa também um comentário sobre o que você achou no filme e se inscreve nesse canal. A gente tá sempre falando de cultura pop aqui, mas vamos logo falar sobre o filme. Cara, ele é um filme incrível. Superman é um dos melhores filmes de heróis já feitos, pelo menos na minha opinião. É claro, tudo que eu tô falando aqui é embasado na minha opinião, e se você discorda, tá tudo bem, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas eu achei um filme excelente e eu tô ansiosíssimo para ver esse filme de novo. Então, se alguém quiser me convidar e pagar meu ingresso, eu tô aceitando. Eu vi esses dias na internet que o James Gunn era o melhor diretor de filmes de super-herói, e esse comentário não poderia estar mais certo. Por mais que o Anthony e o Joe Russo fizeram papéis incríveis ali, dirigindo os Vingadores e tudo que eles dirigiram na Marvel, o James Gunn, ele tem algo que é surreal para quem dirige filme de super-herói. Ele ama os quadrinhos. Esse filme aqui é uma carta de amor sincera a todos os quadrinhos de super-herói da DC Comics, cara. Você vê que o Superman muito bem, cada personagem que aparece nesse filme tá muito bem trabalhado, tá muito bem desenvolvido. E por mais que ele não seja um filme de origem, isso porque o próprio James Gunn falou esses dias que ninguém mais aguenta ver nem a origem do Homem-Aranha, nem a origem do Superman, nem a do Quarteto Fantástico. São histórias que já foram contadas muitas vezes. Esse não é um filme de origem. Esse é um filme onde o Superman já está há 3 anos atuando como Superman. E ele simplesmente é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Eu acho que cada escolha do James Gunn para ser o elenco desse filme, fazer parte do elenco desse filme, foi super, cara, acertada. O David Corenswet, ele é um baita ator. Ele ficou um dos melhores Superman que eu já vi. E eu não vi o Christopher Reeve. Então, assim, eu não tenho essa régua, mesmo que o Christopher Reeve esteja em outra prateleira. Ele que deu a cara de quem é o Superman que todo mundo quer fazer. Mas o David Corenswet, ele é um dos melhores Supermans que eu já vi. Ele tá ali junto na galeria até, claro, uma prateleira abaixo do Christopher Reeve, ou 2 até, mas ele é muito melhor que a maior parte aí dos atores que já interpretaram o Superman. Ele é um Superman muito mais crível, é muito mais humano, e esse lado do Superman ser explorado aqui nesse filme foi algo surreal, cara. A gente viu ali no universo do Snyder um Superman muito literalmente ET, um personagem hiper forte que parece não se importar muito com as coisas que acontecem. Mas aqui a gente vê que até um esquilo o Superman do David Corenswet salva. Então, assim, é simplesmente um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, e é simplesmente um dos melhores Supermans já feitos. Isso porque dá pra ver que toda a vida pra ele importa. Não importa qual seja, se é de um ser humano, se é de um esquilo, ou até mesmo se é de um kaiju, porque ele não queria levar aquele kaiju ali de arrasta pra cima. Ele queria que eles pudessem de alguma forma neutralizar ele, para ele ser estudado até mesmo ali por conta dos cientistas e tudo mais, mas dá pra ver que pra ele toda a vida importa e nada mais humano do que isso, sabe? Ele é um humano, cara, incrível, e mesmo sendo um kryptoniano. Outro destaque absurdo aqui desse filme é o Nicholas Hoult, cara, como Lex Luthor. Quando ele foi escolhido, eu duvidei muito, porque pra mim ele não tinha cara de Lex Luthor. Eu tinha visto ali o Lex Luthor da animação da Liga da Justiça Sem Limites e também os outros que interpretaram o personagem ali, como, por exemplo, o que deu a vida agora há pouco aí ao o Jesse Eisenberg, que era simplesmente um lunático. Ele simplesmente deu a cara de um Lex Luthor totalmente dodói das ideias, que não foi muito bem, venhamos e convenhamos. O Jesse Eisenberg foi muito criticado pela interpretação dele de Lex Luthor, e o ideal seria o igual o do Liga da Justiça Sem Limite, mas ele não entrega esse personagem sisudo, sabe, que era o Lex Luthor, por exemplo, desse desenho que eu acabei de citar. Ele entrega um personagem, um vilão um pouco caricato, mas muito carismático, sabe? Ele é um vilão por ser vilão. Ele é um vilão porque ele tem inveja. Ele é um vilão porque ele quer, de fato, ser o melhor que tudo, em tudo, do que todo mundo, inclusive que o próprio Superman. Ele é um vilão um pouco caricato nesses pontos, mas ele tem tanto carisma, ele esbanjou tanto carisma como Lex Luthor, que, cara,
você começa a gostar do personagem, sabe? Não sentir empatia, mas ele tem tanto carisma como vilão que você... Não é que você se vê nele, eu não tô sabendo um pouco descrever o que eu senti, mas é como se você olhasse pra ele e falasse, cara, pô, não tem... O Lex Luthor é um babaca, mas não tem como você não gostar desse personagem. Ele é um personagem incrível, ele simplesmente deu o nome dele na atuação, cara. E tá aí mais uma prova de que o James Gunn escolheu esse elenco a dedo, porque ele foi simplesmente quase um protagonista. Ele rouba a cena do filme muitas das vezes por ser um vilão muito bom, cara. Eu curti demais ver o Lex Luthor e tô ansioso pra ver mais desse personagem. Outra personagem, né, que eu não poderia deixar de citar aqui também, rouba o protagonismo muitas vezes do filme, é a Lois Lane de Rachel Brosnahan. Cara, ela tá incrível. Ela é uma das melhores Lois Lanes também que eu já vi. Eu posso estar super enviesado aqui, falando que é melhor e melhor e melhor, porque eu gostei muito do filme. Ele é uma aula de HQ, de quadrinho, uma aula de universo de super-heróis, sabe? Eu amei demais esse filme. Esse filme é muito bom. E a Rachel Brosnahan, ela rouba a cena em muitos momentos do filme, sendo a Lois Lane, sendo repórter, sendo quem ela é de fato, sabe? Então, assim, ela tá sensacional. Eu gostei muito da escolha da atriz também. O James Gunn tinha dito que se inspiraria no desenho Liga da Justiça Sem Limites. E, cara, dá pra ver a cara do desenho aqui nesse filme. A Gangue da Justiça ali, composta pelo Senhor Incrível, o Guy Gardner e a Mulher Gavião, também tá bem demais no filme. Eles interpretam um papel ali de coadjuvante e eu não poderia destacar aqui outros personagens que também não fossem eles. Eu gostei muito do Senhor Incrível ali como a primeira aparição nos filmes do personagem. O Edgar Ted tá muito bem como Senhor Incrível aqui nesse filme. E o Guy Gardner, cara, do Nathan Fillion, tá simplesmente sensacional. Ele tá cômico demais e ele exala o Guy Gardner dos quadrinhos. Aquele babaca insuportável que é o Guy Gardner, cara. Então, assim, cara, ele tá muito bem no filme. Eu vi esse filme com a minha noiva e também com a minha mãe. E as duas ficaram olhando, tipo assim, cara, que maluco insuportável é esse Guy Gardner. E ele é muito insuportável, mas ele é tão insuportável que ele chega até ficar maneiro, cara, de tão insuportável que ele é. Inclusive também o Metamorph, que depois entra pra Gangue da Justiça, também tá muito bem nesse filme aí. E, enfim, eu acabei te dando um spoiler aqui sem querer, mas ele também tá muito bem nesse filme. Esse filme, de fato, é incrível, mas sabe o que também seria incrível? Você deixar um super like aqui embaixo também, se inscrever nesse canal. A gente tá sempre falando de cultura pop aqui, e tem shorts todos os dias, ali falando sobre Marvel, sobre DC, sobre cinema, sobre séries. Então você não pode perder, cara, mas vamos voltar pro vídeo. E a galera ali do Planeta Diário também tá muito bem, cara. O Skyler, que interpreta o Jimmy Olsen, é simplesmente uma das melhores versões e foi a melhor escolha para o personagem. Ele simplesmente está incrível como o Jimmy Olsen, que é só um repórter e muito amigo do Superman, mas ele consegue ter um destaque no filme absurdo por só ser o Jimmy Olsen, cara, sabe? Ele também tá bem demais. E o que falar de Wendell Pierce como Perry White, cara? O chefe meio sisudão também ali do Planeta Diário. Que, pô, com o Wendell Pierce, mano, o Wendell Pierce é um baita ator, eu gosto muito dele desde Suits, e cara, ele aqui como Perry White, irmão do céu, eu acho que também não poderia ter tido outro ator melhor que ele pra interpretar o Perry White. Ele consegue dar a cara dele ali como Perry White e consegue ser um chefe incrível ali, cara, no Planeta Diário. Neva e Pruitt conseguem também trazer a simplicidade do casal Kent, de Martha e John Kent, pra a tela do filme, cara. Eles simplesmente estão extremamente fofos, cara. Eles exalam carisma, exalam amor, carinho, humildade e o principal que faz o Superman ser quem é. Eles exalam humanidade. Eles exalam ali os valores que o próprio Superman tem, que eles ensinaram para o Clark Kent. Ser essa pessoa amorosa, bondosa e simplesmente humana. Eles tão bem demais também nesse filme. Bom, acho que deu pra ver que eu gostei demais desse filme. Tipo, a trama do filme realmente não é lá essas coisas. Tipo, não é nada novo, não tem nada novo sobre o Sol, sabe? Mas ele simplesmente consegue pegar uma trama que talvez fosse batida e dar a cara do filme, cara. E ser um filme simplesmente muito bom. Ele começa muito rápido e, tipo, ele vai desenhando ali algumas coisas desde o início, mas
o filme simplesmente é um filme incrível. Eu amei demais esse filme. E pra entrar daqui a pouco na parte spoilers, eu vou logo dar minha nota aqui, que pra mim é 9, 9,5 e até 10. Ele não poderia estrear o DCU com um filme melhor do que esse. Eu simplesmente amei Superman. Entrando já na parte spoilers, a gente vê o Maxwell Lord apenas uma vez no filme. Ele simplesmente ele aparece falando do Lex Luthor, dando uma entrevista, e ele aparentemente é um personagem super do bem, um filantropo que injeta dinheiro ali na gangue da justiça, inclusive patrocina os personagens ali do Senhor Incrível, o Guy Gardner, ele também é Mulher Gavião, com até uniformes com o emblema dele no peito. E, assim, ele começa assim também nos quadrinhos. Ele começa como um patrocinador, um filantropo que patrocina a Liga da Justiça e transforma a Liga da Justiça em Liga da Justiça Internacional. Inclusive, isso deve acontecer aqui. Um apontamento grande disso também é o Salão da Justiça, que a gente vê em diversos quadrinhos e teve a sua primeira aparição no desenho dos Super Amigos, lá em 1900 e bolinha, sabe? Mas ele, no fim de tudo, ele se transforma em um grande vilão, sendo um manipulador nas sombras e até com poderes mentais que odeia meta-humanos. Isso pode muito acontecer num futuro bem próximo. Uma das grandes ameaças do filme é o Ultraman, e assim como o roteiro já tinha vazado que teria uma guerra ali no Oriente Médio, inclusive o James Gunn foi muito sagaz ali de botar países como a Borávia como a Borávia e o Jarambur, que são países fictícios da DC, para não interpretar para países reais que realmente existem. Acho que agora eu consigo falar, né? Ali no Oriente Médio, já que está tendo muito conflito, a gente está tendo muito problema ali no Oriente Médio. Então ele foi muito sagaz de botar países ali inventados, mas ainda assim deixar uma crítica ao que está acontecendo lá, cara. E, assim, sou o Superman, aspas, né? Para trazer a paz no universo lá da DC, então assim, ele foi muito esperto nisso. E uma das ameaças do filme é o Ultraman. Ele, inclusive, é um grande apontamento para um vilão clássico do Superman que pode vir no futuro. Ele pode ser tanto o Ultraman quanto outro personagem que, enfim, vai ter que passar por ali. O Bizarro, cara, que é nada mais, nada menos que um clone totalmente invertido do Superman e totalmente burraldo. Em uma das versões que o Bizarro aparece, né, da origem do Bizarro, é que o Lex Luthor tenta clonar o Superman e cria um clone totalmente burro e invertido. Ele tem ali visão de gelo e sopro de calor, por exemplo. E ele é totalmente burro, cara. Ele fala totalmente ao contrário, totalmente estranho. Enfim, o Lex Luthor falou que o Ultraman não era nada inteligente, né, mas era um clone perfeito, digamos assim, do Superman. E assim, isso é claro um apontamento para o Bizarro chegar. E o Ultraman nos quadrinhos, ele é nada mais, nada menos de que uma versão maligna do Superman da Terra 3, onde todos os personagens que são heróis na Terra Prime, que é a primeira Terra, né, a Terra Zero, são vilões nessa Terra 3, e os vilões são heróis. Então, tipo, o Lex Luthor é um herói, o Batman é um vilão, a Mulher Maravilha é uma vilã e o Superman é o Ultraman nesse universo. Os próximos projetos da DC são o Pacificador, que estreia desse ano, depois os Lanternas, que estreiam no primeiro semestre do ano que vem, Supergirl, que estreia em julho, e o Cara de Barro em setembro, tudo do ano que vem, cara. Depois a gente vai ter aí diversos filmes aí que estão sendo especulados, que, enfim, estão em trabalho, né, ali de roteiro e tudo mais. O James Gunn não tá correndo com nada disso, mas eu tô muito ansioso para ver dois personagens aqui desse universo: o Batman e o Dick Grayson, o Asa Noturna, que é um dos meus personagens favoritos de toda a DC. Mas eu quero saber a sua opinião, cara. O que você acha desse filme? O que você achou? Você curtiu? O que você achou desse filme? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também não esquece de deixar o seu like aqui e se inscreve no canal, cara. Valeu, tamo junto, fechou, até a próxima e tchau.